Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, escutamos um dos evangelhos talvez mais difíceis de nós praticarmos, se colocarmos em profundidade na nossa vida. Amar os inimigos, isso é, amar as situações humanas contrárias da qual nós esperamos. Provavelmente na nossa história de vida tem situações que você pode dizer: fui injustiçado, não merecia, recebi isso e não é o que eu plantei. Ou seja, somos sempre condicionados. E se fizesse, geraria isso. E se acontecesse, fosse assim. Só que nós somos, como diz São Paulo aqui muito claramente, lembrando na sua segunda leitura, uma catequese que ele fala sobre a ressurreição, explicando aos coríntios, ele hoje fala que nós refletimos o homem natural, que é o homem, ou seja, da carne, o homem que tem sentimentos, que tem vontades, que se relaciona, que busca, que vai então crescendo, que também tem os seus passos atrás, mas também refletimos um segundo homem na mesma pessoa, que é o homem celeste, o homem espiritual. Então há uma tensão entre a mesma pessoa que carrega no nosso coração essas duas facetas de homens. Homem natural, que é a espontaneidade, que é os gestos humanos, que é esperar alguma coisa que nós queremos certo ou de maneira talvez adequada, mas ao mesmo tempo sabemos que não somos perfeitos, por isso somos homens, não somos anjos, mas somos espirituais. Por sermos espirituais, nós podemos superar aquilo que é fraco em nós, aquilo que é sensível no sentido de precisar gerar o crescimento. Então, refletir em nós, o homem da carne, mas também o homem espiritual, o homem celeste, como define São Paulo. E para refletir o homem espiritual, não é que está em contradição com o outro. O espiritual é humano. Veja que Jesus hoje, e a primeira leitura, fala de algo humano, que é relacionamento, que é amor ao próximo. Então, alguém que reza muito, tem que muito amar. Santa Teresa de Ávila dizia que quando alguém tinha algum dom místico, na época de Santa Teresa tinha alguns santos que levitavam, ela dizia: se alguém levita, então pega o espanador e limpe as paredes, isto é, sirva, esteja ao serviço, gere algo humano. A espiritualidade, o homem espiritual, é alguém que faz gestos humanos, mas humanos segundo o que Deus quer realizar em nós e a graça que Deus derrama em nós. E o gesto humano que nós escutamos na primeira leitura é o gesto de Davi. Davi era um homem muito pecador, como nós sabemos, cometeu um pecado grave, mas mesmo assim soube recomeçar, e nesse evangelho mostra a sua mansidão, o seu coração misericordioso. Davi tem a oportunidade de se vingar de Saul. Saul queria matá-lo. Saul queria então realizar um grande mal a ele. Tinha dito que se encontrasse ia matá-lo. E a narrativa de hoje fala claramente, quer dizer, Davi vai ao encontro de Saul. Quando ele chega, Saul está dormindo. E a leitura fala claramente que Deus permitiu que Saul estivesse dormindo. Isto é, Deus deu oportunidade a Davi de não fazer o mal. O mal não pode ser, mais uma vez, condicionado. O mal, ele é aquilo que está dentro de nós. Nós queremos nos vingar. Pode ser que a situação gere em nós algo, mas é porque o nosso coração está talvez não voltado em paz, não estejamos solidificados, não estamos nos conhecendo, então pagamos o mal pelo mal. Davi estava atento, Davi pôde discernir. No caminho até Saul, teve a oportunidade de pensar sobre isso. E como nós vimos, também um amigo, um companheiro de Davi, diz a ele, orienta, dá um conselho a ele: aproveite e se vingue dele. Ele não escuta o conselho, digamos, daquele homem que não era um bom conselho, que seria o conselho da vingança.
mas realiza aquilo que nós chamamos o perdão. O perdão vence toda a maldade, vence tudo aquilo que nós queremos nos vingar. A vingança só perpetua o mal, porque se Davi tivesse vingado de Saul, iria gerar guerra, e toda a guerra começa pela falta de perdão. Isso eu falo de maneira grande, mas também no micro, no mais pequeno das relações. Sempre que nós não perdoamos, vira guerra, e a guerra começa dentro do nosso coração, do coração dos nossos irmãos, dos quais nós nos relacionamos. Então, perdoar é um ato que desarma, que justamente torna a situação em paz. Vencer é também vencer a guerra que há dentro de nós, para darmos perdão, paz, e que Deus possa nos dar a graça de não deixarmos nos influenciar por comentários. Os comentários sempre podem nos inflamar, gerar em nós o sentimento do justiceiro, fazer justiça de um modo talvez como nós entendemos, mas talvez, repito, sempre a melhor forma é o perdão. Não o perdão que fecha os olhos, mas o perdão do aprendizado. O que eu aprendi com essa situação? O que eu aprendi com um relacionamento que me gerou algo que não foi então positivo diante daquilo? Então nós somos chamados a ponderar, mas também passando pela luz do perdão. E gosto de repetir sobre esse tema do perdão, aquilo que diz Santo Agostinho, que justamente quem perdoa é a vontade, não a memória. A vontade perdoa, a memória não, a memória fica então o aprendizado. Se lembramos da história e não dói em nós, a memória então está bem, está lembrando da história no sentido do crescimento, do aprendizado. E por outro lado é a vontade que perdoa, mesmo que eu lembre, eu vou me esforçando a perdoar diariamente. Eu quero perdoar pela graça de Deus, pelo bem comum, para que não haja guerra entre nós. Depois Jesus no Evangelho nos dá aqui então esse ensinamento exigente e radical: amar os inimigos e fazer o bem àqueles que não nos fazem. É um ensinamento que nos ajuda a nos libertarmos daqueles sentimentos de rancor, de ressentimento, de atritos que geraram em nós talvez uma falsa ideia sobre a pessoa. No fundo, resumindo esse Evangelho, não é que nós estamos dizendo que devemos passar a mão sobre o pecado, sobre alguém que nos fez o mal. O mal nos gera alguma marca. Quem nos prejudica, quem é injusto conosco, gera em nós alguma coisa talvez grave, talvez consequente, talvez que gera depois algum tratamento em nós, deixa as suas marcas. Não negamos a destruição que o mal que alguém gerou em nós, mas por outro lado, numa visão espiritual e madura, Jesus diz que é necessário amar, e amar é o gesto da compreensão, compreender quem é o nosso inimigo, compreender a quem estamos atacando. E para entender a quem estamos atacando, para amar, é diferenciar o pecador do pecado. O inimigo é o pecado. O inimigo é o pecado que a pessoa comete, não o pecador, porque o pecador ele está tentando melhorar, que pode ser que em nós ele gerou mal, pode ser que em nós, pela sua fraqueza, pela sua falta de luta, pela sua falta de conhecimento, por diversas formas, gerou o mal em nós. Mas essa distinção que não quer esvaziar a dureza do mal, mas ao pecado e o pecador, nós perdoamos o pecado, e o pecador também, mas a compreensão de entender que é uma pessoa que faz, é alguém concreto, é alguém que também tem história, é alguém que também carrega as suas fraquezas. Depois Jesus diz a nós que o gesto do perdão é um gesto também que nos convida a vencermos os nossos preconceitos. Os preconceitos que são variados, mas Jesus coloca um aqui bem prático, porque nós temos a tendência a ficarmos num ciclo fechado de amarmos só algumas pessoas. Jesus fala, é pagão quem só ama quem faz o bem a nós, mas é mais fiel, é mais misericordioso quem ama como Pai, quem ama aquele que não nos faz o bem, aquele que não nos pode retribuir. É o amor sem limites, o amor generoso. Temos tantas oportunidades de dar o primeiro passo,
No fundo, Jesus está dizendo a nós, dê o primeiro passo. E quando ele fala, dê a outra face, não está dizendo para a gente ser inocente, para dizer, deixe tudo como está, não dialogue, não enfrente a situação. Ele está dizendo, dê o primeiro passo, um passo de amor, um passo de desarmar as situações, de não gestar o mal dentro de nós e de não gerarmos violência dentro do nosso coração. Então aprendamos a conhecer o nosso coração, que é o local onde começa o mal, e onde começa a inimizade, e onde começa a gestar o ressentimento, que somos chamados a tirar do nosso coração. Depois Jesus fala de não julgar, não condenar, mas perdoar. O julgamento é consequência dessa falta de amor. A condenação é consequência de uma falta de amor. E com certeza nós temos sempre mais opiniões, mais quem sabe, critérios humanos, esquecemos de parar um pouco do julgamento. E quando julgamos muito uma situação, nos cabe aquele olhar que é da psicologia, mas também que Jesus fala, de quando nós queremos corrigir o nosso irmão. Jesus fala, tire primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Tire a trave do seu olho. Se nós criticamos muito algo em alguém, talvez esteja em nós uma projeção, por isso nós julgamos, falamos, mas será que confrontamos a mesma coisa em nós? Será que aceitamos a mesma fraqueza dentro de nós? Cabe a nós essa reflexão do julgamento. Se julgamos muito uma situação particular, talvez é o espelho para nós, se volta para nós, há algo em nós que não estamos cuidando melhor. Porque se aprendemos a lidar também com a fraqueza, com a maldade que rondará sempre o coração das pessoas e seu relacionamento, também aprenderemos a não julgar com os critérios humanos, mas pensar que cada um de nós está tentando crescer com a ajuda de Deus. E o perdão sempre será a melhor forma, como nós vimos em Davi, como Deus concede a graça a nós. Peçamos a Deus a graça de amarmos os inimigos, mas também os inimigos que há no nosso coração, aquelas fraquezas que nós não aceitamos no próximo, mas também que estão em nós. O mal sempre existirá, mas lembremos que o mal é uma oportunidade para amar mais. De um negativo, Deus dá o positivo, Deus dá a graça, Deus dá a força. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos ensine a amar como Ele nos amou. Que assim seja.